Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Não é de hoje que os Simpsons fazem previsões surpreendentes. Ao que tudo indica, elas começaram como uma brincadeira por causa de algumas coincidências entre a série animada e a vida real, mas ficaram cada vez mais sérias conforme as previsões foram se confirmando. Ninguém sabe ao certo o que acontece. Coincidência? Sorte? O fato é que, para os roteiros do seriado, foram escritos eventos que ainda nem tinham acontecido. E muitas dessas previsões envolvem o futuro, incluindo a Copa do Mundo. Quais previsões são essas, hein? Vem comigo, que eu te conto todos os detalhes. Há mais de 30 anos, o seriado Os Simpsons entretém milhões de pessoas ao redor do mundo. De fato, ele se tornou uma grande referência de seriados animados. Segundo a equipe de roteiristas da produção, eles fazem reuniões para falar sobre as coisas que estão acontecendo ao redor do mundo. Fatos que acabam sendo inseridos na série. Só que eles também falam sobre fatos que, como eu disse anteriormente, ainda vão acontecer. Nos últimos anos, os Simpsons nos deram um vislumbre do futuro. Vamos analisar algumas das mais importantes previsões feitas no seriado. Em 1998, um episódio da série contou a história da Rússia, voltando a ser a extinta União Soviética, o que também envolveu a ressurreição de Lenin. Isso faz algum sentido para você? No começo deste ano, a Rússia começou a invadir a Ucrânia e, imediatamente, muitas pessoas lembraram do episódio de 1998. Em um outro episódio, Bart faz uma viagem para o futuro e descobre que Lisa, sua irmã, estava na presidência, trabalhando para restabelecer a economia do país que tinha sido arrasada por Trump. O curioso é que quando o episódio saiu, Donald Trump nem tinha sido eleito ainda, ou seja, os Simpsons previram que ele seria eleito como presidente dos Estados Unidos. Além disso, em outra passagem do seriado, o personagem de Trump leva os Estados Unidos a uma crise diplomática com a China, algo que está acontecendo agora, e decide construir um muro no meio do oceano, algo bem parecido com o que ele fez na fronteira com o México. Bom, e nem os outros seriados escapam das previsões dos Simpsons. Na 29ª temporada, o seriado teve um episódio baseado na Era Medieval, que contou com a presença de Jaime Lannister, do seriado Game of Thrones. O que ninguém esperava era um spoiler em relação ao final da série. No episódio, Homer solta um dragão que incendeia toda uma cidade. Se você é fã de Game of Thrones, já deve ter percebido qual foi o spoiler. No final da série, a personagem Daenerys Targaryen ordena que seu dragão coloque fogo na cidade de King's Landing. Em 2012, a cantora Lady Gaga fez uma apresentação no seriado em que ela aparecia voando sobre o público. Por coincidência ou não, ela fez a mesma coisa anos depois, quando performou em uma apresentação épica no Super Bowl. Em 1997, o personagem George, o Curioso, fez uma participação no seriado em que ele falava sobre o vírus Ebola. Mais de uma década depois, em 2013, o continente africano sofreu com um surto da doença. Contudo, muito antes disso, em 1993, os moradores de Springfield entraram em desespero por causa de uma nova gripe asiática, chamada de gripe de Osaka. A doença deixou os personagens desesperados atrás de uma cura. Muita gente relacionou esse episódio à pandemia mais recente, que matou milhões de pessoas ao redor do mundo. No esporte não é diferente. Os Simpsons sempre fazem previsões extremamente precisas. Em 2010, o seriado mostrou que os Estados Unidos ganharam o ouro olímpico no curling, aquele esporte em que os atletas lançam discos no gelo para acertar o mais próximo do alvo e usam uma espécie de vassoura como auxílio.
Essa previsão foi confirmada em 2018, quando o país levou o ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno. Só que talvez a previsão mais fascinante seja envolvendo a seleção brasileira. Na verdade, em um mesmo episódio, os Simpsons fazem várias previsões envolvendo o Brasil, a começar pela nota de R$ 200. Em 2013, o seriado lançou um episódio em que Homer é o juiz de alguns jogos da Copa do Mundo. Na ocasião, muitos criminosos tentam subornar Homer, oferecendo a ele notas de R$ 200. Coincidentemente ou não, a nota de R$ 200 foi lançada anos depois, no dia 2 de setembro de 2020, para ser mais específico. Neste mesmo episódio, há um personagem muito parecido com Neymar, um dos principais atacantes da seleção brasileira. Na verdade, muitos especulam que o personagem chamado El Divo nada mais é do que uma paródia do Neymar. O personagem vive simulando faltas, às vezes valorizando a situação, assim como Neymar era e ainda é conhecido. Mas convenhamos que, comparado com o Neymar de 8 anos atrás, o jogador melhorou e muito nesse aspecto. Ainda sobre este episódio, a seleção brasileira jogou uma final contra a Alemanha, em que acabou eliminada por um placar de 2-0. Como você deve saber, o Brasil não foi eliminado na final, e muito menos por um placar de 2-0. Os Simpsons acertaram em partes, considerando que a Alemanha eliminou o Brasil na semifinal por um placar de 7-1. Antes, eles tivessem acertado em cheio a pontuação. Mas, infelizmente, o placar real foi bem diferente do seriado. Agora, em relação ao futuro e à Copa do Mundo deste ano, você sabe quais são as previsões dos Simpsons? Existem muitas especulações, inclusive sobre a Copa do Mundo de 2022. Vamos começar falando da primeira presidente dos Estados Unidos. No episódio 17 da 11ª temporada, Lisa acaba se tornando a primeira mulher a se tornar presidente dos Estados Unidos. Joe Biden foi eleito em novembro de 2020, tendo como vice Kamala Harris, sua companheira de chapa. Você pode até achar que isso não quer dizer nada. No entanto, as teorias especulam que caso Biden morra ou mesmo renuncie o cargo, o que eu acho difícil de acontecer, Kamala Harris se tornaria a primeira presidente do país. Com isso, os Simpsons fariam uma das maiores previsões de todos os tempos. Eu já falei algumas vezes aqui no canal sobre o plano de Elon Musk de colonizar Marte. O plano da SpaceX é conseguir pousar um dos seus foguetes no planeta vermelho. E isso foi previsto em um episódio dos Simpsons em 2011. Na ocasião, Homer e Marge tiram férias em Marte, no episódio que se passa no futuro. Nesse caso, a questão não é se isso vai acontecer, mas sim quando irá acontecer. Em relação à Copa do Mundo, existe uma teoria circulando na internet que é equivocada. Ela diz que a final da Copa do Mundo no Catar será entre Brasil e Espanha e que o nosso país será campeão. Porém, infelizmente, não há verdade nessa teoria, visto que não há nenhum episódio no seriado animado que se refere ao evento. Na realidade, não há nenhum episódio que envolve o evento no Catar. Essa teoria se baseou no mesmo episódio que eu citei anteriormente, sobre a Copa do Mundo no Brasil, mas não fala nada sobre a Copa do Mundo de 2022. Além disso, não há chances do Brasil enfrentar a Espanha na final, já que, assim como a Alemanha e Bélgica, o Brasil só pode encontrar a Espanha nas quartas de final. Então quer dizer que os Simpsons não previram que o Brasil será campeão da Copa do Mundo? Não necessariamente. Na verdade, eles previram que o Brasil será hexacampeão. Só não sabemos quando isso acontecerá. Em um vídeo que circula nas redes sociais, Homer Simpson aparece lendo uma revista de palavras cruzadas resolvidas. Em certa parte da revista, Homer lê que o Brasil será hexacampeão,
o que o deixa impressionado. Vale ressaltar que o episódio, que foi lançado no dia 9 de setembro de 2011, tem dublagem brasileira, já que a Fox permite adaptações ao contexto do país. Por isso, também é comum vermos, como aconteceu em alguns episódios, o Homer assobiando o hino do Flamengo. Bom, eu espero que a previsão do seriado sobre o Brasil ser hexa seja para esse ano. Concorda? Eu fico por aqui. Se gostou, vai deixando o seu like. E se você se interessa por conteúdos exclusivos aqui do canal, você tem a opção de se tornar membro, clicando neste botão que fica ao lado do botão de inscrição. Nos vemos em breve. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau!